Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar de como você pode criar suas APIs simuladas ou mocar APIs. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes no desenvolvimento das nossas aplicações a gente tem a necessidade de se integrar com APIs, sendo elas APIs de terceiros, onde a gente não tem contato nenhum com o desenvolvimento dessas APIs, mas também APIs internas da própria empresa, mas que às vezes são desenvolvidas por outro time. Então, o caso é, tem muitas vezes que você não tem contato direto para conseguir esse recurso no momento que você quer para testar alguma coisa, para ter um desenvolvimento mais fluido da sua feature ali no seu sistema que se integra com essa API. E um recurso que a gente tem para fazer isso é criar APIs fakes, né, que simulem o comportamento ou que é esperado, respeitando os contratos de integração entre as aplicações, para conseguir desenvolver mais tranquilo. Existem outras formas de fazer isso? Com certeza. Você pode criar aí testes mocados, né, testes de unidade, para simular esses testes que você tem que fazer mesmo. Só que muitas vezes no desenvolvimento é muito mais fluido você ter um recurso ali onde você pode sempre bater, fazer um teste, ver se está funcionando. É um recurso que te ajuda muito, te dá muita produtividade. Então a ideia desse vídeo aqui é mostrar formas fáceis que você pode criar essas APIs simuladas, essas APIs fake ou mocadas, chame como quiser. Tá? Tem algumas ferramentas que a gente tem já prontas que nos oferecem formas de fazer isso tranquilamente. Eu vou mostrar algumas delas aqui. Então você fica livre aí para escolher uma dessas opções que eu vou mostrar, ou até mesmo explorar novas opções baseado nessas que eu mostrei aqui, porque tem muita ferramenta aí no mercado. Muito bem, então, só para deixar claro, esse vídeo aqui eu não tenho uma aplicação que eu estou usando para acessar uma API externa, né? Porque a questão de se integrar uma API seria um outro assunto, então aqui o foco é mostrar as ferramentas para criar essas APIs fake, essas APIs simuladas aí. O primeiro deles aqui que eu trago é o próprio Postman, né? O Postman que muitos utilizam aí no dia a dia para fazer testes, para bater em APIs, ele também tem funcionalidade para você criar mock servers, né? Então aqui do ladinho você pode ver que tem, geralmente o pessoal utiliza aí mais nas collections, mais em outros recursos, environments, né? E temos o recurso de mock servers, onde você consegue criar um servidor fake, né? Então vamos criar aqui, começar por ele. E o que ele nos traz aqui inicialmente eu posso criar uma nova coleção, ou seja, definir aqui os métodos, meus endpoints, na verdade, ou eu posso partir de uma collection existente, né? Eu vou criar um novo aqui, eu vou criar dois endpoints e aí depois a gente vai alterando, eles vai mexendo, vai mostrando aqui as funcionalidades, beleza? Então a primeira coisa aqui eu vou criar um path, aqui vai ter a URL, depois a gente vai configurar isso, né? Mas o path eu vou chamar aqui de weather forecast. O endpoint aqui de previsão do tempo, né? E aqui ele pede qual que seria o response code, ou seja, o código HTTP que eu vou responder quando alguém bater nesse get aqui, né? E aí eu já criei aqui um exemplo de um JSON que eu vou deixar aqui colado, que é um JSON com, deixa eu mostrar aqui, né? Um JSON com status sucesso, data, aí tem a localização, a unidade Celsius, tem a própria previsão aqui que é com a data, temperatura, umidade, e daí vai repetindo esses dados aqui para outros dias, beleza? Ok, qual outro que eu vou criar aqui? Talvez que seja interessante. Eu posso criar um weather forecast
Não sei se eu vou usar todos, mas vamos criar aqui um tomorrow aqui. Vou colocar outro exemplo só com o dia de amanhã. Beleza. E aí vamos criar um post aqui também, chamado aqui, não se atenham muito ao nome que eu vou dar, aqui são só exemplos, tá? Então vou dar um force weather force update. Imaginando que eu tivesse um endpoint que eu posso forçar uma atualização ali, alguma coisa do gênero, tá? Sem response body, então os dois de cima eu tenho conteúdo que vai me retornar do body, no terceiro eu não tenho nada. Vou dar um next aqui embaixo, só vou dar um zoom aqui, tem um next, né? Porque a minha câmera está na frente, então dou um next aqui. E aí ele me pede outras informações. Mock server name, que é só um nome para identificar ele dentro do Postman aqui mesmo. Se eu quero definir um environment ou não, que é meio que um agrupamento aqui dentro do Postman. Também aqui tem uma parte muito legal que é se eu quero simular um delay na rede. Isso é bem legal se eu quero simular que é uma API que está na nuvem, que está em outra região, que demora alguns milissegundos para me responder, ou demora mais de um segundo, enfim, eu consigo determinar isso. E também eu consigo tornar ele privado, ou seja, o que seria privado? É adicionar uma API Key nele, uma autenticação. Né? Então, eu preciso de uma API Key para conseguir acessar esse recurso. Por enquanto, não vamos criar com o server private aqui, mas aí depois eu venho aqui e mudo. Tá? Eu vou chamar aqui ele de weather. Aqui no delay, só mostrando para vocês, ó, tem simulando 100 milissegundos, 300 milissegundos, tem um custom aqui onde eu posso colocar também algo fixo. Por enquanto, vou deixar 100. E aí, é só isso, create mock server. Ele está criando aqui. E é isso. Olha só. O endereço eu não consigo mudar, porque, obviamente, ele cria um no próprio domínio aqui do Postman.io, aqui, né? pstmn.io. E aqui eu tenho basicamente um identificador único que criou o meu mock server. Então, a URL base sempre vai ser esse cara aqui. E aí eu tenho como ver as collections. Então, view collection docs. Olha só que legal que ele traz para mim. Ele já montou que eu tenho um get weather forecast, que é esse o meu endpoint. Aqui deu um exemplo de como eu posso chamar com o curl, né? Posso trocar talvez isso aqui? Não sei, acho que não. Acho que não posso trocar. Mas aqui ele traz o exemplo do body, né? Aqui do outro endpoint, enfim, do meu post aqui para baixo. Trouxe uma documentação aí bem legal e aqui eu posso navegar por elas. Aqui tem para trocar assim, curl, posso trocar para C Sharp, para mostrar os exemplos, enfim. Bem bacana, né? Mas beleza, como que eu testo isso? Será que está pronto? É só isso mesmo? É tão fácil assim? Sim, é só isso mesmo. E aí, como que eu faço para testar? Então, através da documentação aqui, eu vou copiar esse primeiro get, certo? Aí eu vou testar pelo próprio Postman, né? Então, eu vou criar aqui uma nova request, Ctrl V, coloquei um endereço, é um get mesmo, e aí vou dar um send. Olha só o que ele trouxe para mim. Ele trouxe os dados aqui. Ué, mas trouxe HTML. Vamos ver o header desse response aqui. Olha só, text HTML. Tá, então talvez eu tenha coisas para configurar a mais nisso aqui, para ele trazer de uma forma melhor. Minha requisição aqui, minha resposta não deveria ser no HTML, sim um JSON. Né? Então o content type dela está errado. Como que eu faço para alterar quando eu criei uma coisa assim inicialmente, né? Só pelo facilitador dele, avançar, avançar, concluir, né? Então venho aqui nas collections, eu tenho aqui a minha collection weather com os meus endpoints. Dentro de cada endpoint, eu tenho aqui os exemplos, né, que eu criei.
né, os mocks, digamos assim. Então, do Weather Forecast, eu tenho o default aqui. E quando eu entrar nesse default, eu já estou entrando na configuração dele. Então, aqui que eu vou definir se ele vai retornar de um jeito ou de outro, qual que é o status code. Então, se você olhar aqui do lado direito, eu já consigo trocar isso aqui para outro código, se eu quiser. Aqui embaixo, eu tenho o payload, né, o body que ele vai me retornar, e tem o tipo. Então está aqui errado, já vou trocar aqui então para JSON, beleza? Troquei para JSON, pode ver que ele adicionou um header aqui, que ele vai enviar junto como response header. Ok, vamos lá, vamos dar um salvar aqui em cima. Tem que dar um salvar para ele atualizar. Vou voltar aqui no meu teste, vou dar um send agora. Já veio certinho. Vamos conferir o content type aqui, application JSON. Já ficou certinho também. Beleza? Então, esse aqui já deu certo. Vou alterar os outros aqui para também ele ficar nesse padrão, ficar certinho. Caso eu queira alterar alguma coisa aqui mudando, por exemplo, status code, vou dar um 500, internal server erro, vou dar um save, certo? E aí vou voltar no teste aqui, vou dar um send. Olha só, retornou 500, porém com um body ainda. Então perceba que esse é um mock que você consegue controlar 100%, né? Você retornou um 500, mas retornou um body. Se você não quisesse o body, você teria que excluir ele aqui e salvar, certo? Então você tem que manipular todo o fake aqui que você está criando, desde o body, desde os headers, desde o status code, tudo é controlado por você. Inclusive, se você quiser mandar outros headers personalizados na resposta, você pode ir adicionando eles aqui e eles vão se refletir quando você fazer a chamada para esse endpoint. Vamos fazer o teste no outro endpoint aqui, que é o Weather Forecast /tomorrow, só para ver se está funcionando também. Ok, funcionou. E agora vamos para o nosso post aqui embaixo. Vamos copiar essa URL aqui e vamos fazer um teste lá, mudando aqui para post e dando um send. Ó, 200 ok, sem body, sem nada, não apareceu nada, tá? O que que acontece? Um post ali deu 200, eu podia mudar, enfim, mas agora eu quero fazer uma configuração específica. Eu só quero que ele me responda 200, né? Só quero que ele caia nesse meu mock aqui do post, caso eu mande uma coisa específica no body da request. Então vamos supor aqui, vou no teste aqui antes, vamos simular um body aqui. Vou colocar um raw aqui JSON, certo? Vou colocar um date. Podia ser qualquer coisa aqui, né? Date, e eu vou colocar aqui 2024 09 25. Isso. Estou mandando uma data aqui em JSON. E aí eu só quero que ele responda sucesso se, né, que ele ache esse mock aqui, se tiver esse JSON sendo enviado como request. Como que eu faço isso? Então, eu tenho que vir aqui nos meus mock servers, na primeira configuração que a gente criou, clicar em cima dele, e aí eu venho aqui em Edit Configuration, e aqui nessas opções, percebam que eu tenho a opção de Response Matching. Ou seja, eu tenho como habilitar essa funcionalidade para que ele compare o conteúdo, né, do corpo da request e também headers, né? Então tá aqui, ó, eu vou colocar request body, vou dar um update, beleza? E aí, ok, temos aqui a nossa consulta que eu já coloquei. E aí, aqui no meu collections, por enquanto eu não tenho nada no meu body do force update, que é aquele que eu estou testando. Agora eu coloquei um pouco na request aqui um conteúdo, vamos ver se ele faz diferença já. Olha só, já deu 404 not found. Por quê? Porque o que eu estou mandando no body
por mais que seja o mesmo endpoint, é diferente do que está configurado no meu mock, lá na minha collection, né? Então, ele não está encontrando. Então, para funcionar, para ele encontrar esse mock, eu tenho que vir aqui, tenho que mudar para JSON, salvar com a mesma informação para ele conseguir dar o match, né? Então aqui eu voltei, mesma informação agora, funcionou, 200. E isso serve para quê, André? Para que eu consiga fazer vários mocks diferentes. Ah, beleza, se eu mandar 25 com um date com 2024, 0925, quero um comportamento. Agora eu quero outro comportamento que é quando eu não mando nada. Né? Tem o comportamento quando eu mando. E quando eu não mando nada? Então a gente vai criar um outro aqui, que é um add example. Vamos colocar um body que não tem nada. Então, se ele não mandar nada, qual o comportamento que eu quero? Eu quero o status 500 ou 400, vamos colocar aqui, né? Bad request. Por enquanto é isso, tá? Vou dar um save. Então, mandando isso aqui, 200, encontrou aquele mock. Não mandando nada, send 400 bad request. Então percebe que eu já consegui simular no mesmo endpoint, no mesmo verbo aqui, digamos aqui, o método, né, post, eu tenho dois comportamentos, um mandando um body e o outro não mandando nada, e aí simulando coisas. Então isso aqui você pode transportar esse endpoint para sua aplicação, trocar ele lá nas configurações da sua aplicação e começar a utilizar ele, né? Então, tem um caso aqui onde se eu mandar vazio tem que dar erro, se eu mandar tal coisa tem que funcionar, e aí você vai criando esse fake com o contrato esperado na API real, né? Que você está acordando com outro time ou a API de terceiros, enfim. E aí você consegue ir reproduzindo as possibilidades através de adição de exemplos aqui dentro do seu endpoint, tá? Um exemplo para tem uma coisa, não tem outra, retorna um tipo de status code, retorna outro. Tem um tipo de retorno no body, ou tem outro. Então aqui muito bem eu poderia vir aqui e retornar um JSON falando assim, sei lá, sucesso, né? Tipo, simulando o total aqui, né? Sucesso false, né? Porque deu erro. E aí, error message XYZ, né? Vou dar um save aqui. E aí, caso eu faça o teste aqui sem, ele me retorna um JSON com o body que eu configurei. Mas agora a gente quer trabalhar com uma chave de API. Como que a gente faz, né? Vamos adicionar segurança aí, uma chave nessa API. Beleza, então a gente volta lá no nosso mock server aqui, dá um edit configuration, e aí vamos colocar make mock server private, né? E aí a gente tem que gerar uma API key lá na nossa conta do Postman, tá? Precisa ser na conta do Postman mesmo. Então vou dar um update aqui primeiro. Deixa eu só vir aqui no mock server de novo. Então aqui ele abre uma página de documentação falando de diversas coisas, mas a gente quer ir na parte de API Key, então clique no link de API Key e aí a gente pode ir para Account Settings, que aí a gente vai para dentro da nossa conta aqui do Postman e aqui dentro a gente pode criar uma API Key aqui, ó. Vou dar uma Generate, vou dar um nome aqui para ela Demo. Copiar, ok, trouxe aqui, beleza? Ok, last used, not yet, né? Posso habilitar e desabilitar ela. Ok, mas beleza, tem uma API Key, coloquei que ele deve ser privado. Já dei um atualizar, o que acontece com as APIs agora? Se eu der um send aqui, já começa a dar erro, porque eu defini no meu mock server que eu tenho a questão de chave, né? Então, invalid credentials 401 unauthorized, né? Beleza. Como que eu configuro isso agora?
Então eu tenho que mandar uma API key no header, basicamente. Então posso vir aqui no header, né, colocar um API key. Então é x, né, traço API, traço key, e coloco a minha API, send. Pronto, já voltou a funcionar. Claro, está dando 400 bad request porque eu configurei lá no meu mock, né? Então, deixa eu só voltar para dar o body aqui na request. E aí, 200, ok. Beleza? Outras formas de adicionar aqui, se não quer fazer direto para o header, porque eu sei já que o nome tem que ser x API key. Por quê? Porque aqui no mock server, quando eu dou um edit configuration, ele fala, ó, você precisa adicionar um x API key header, beleza? Por isso que eu sabia que tinha que colocar naquele lugar. Você pode vir pelo authorization, que ele faz basicamente a mesma coisa, só que do jeito facilitado, que é colocar API key, preenche o nome da chave, o valor dela e fala onde que ela vai ser adicionada, se é na carry params ou no header, ok? Dá na mesma. E aí a gente tornou nosso servidor seguro, né? O nosso mock server seguro. Detalhe importante, tá? Esse endereço ele é acessível não só da sua máquina. Então ele criou, você pode distribuir isso, se outras pessoas estão utilizando, pode acessar de fora da rede, enfim, ele está público. Né? Isso é um ponto muito importante, tem que talvez tomar um cuidado também com isso, caso tenha dados sensíveis mocados, o que não é o recomendado. Dados fake, ok? Mas se por algum motivo o contrato, enfim, ali também não pode vazar, pelo menos deixe ele como um servidor privado protegido por uma API key. Beleza? Esse aqui então é a opção do nosso Postman. A nossa outra opção aqui é um serviço online, tá? Que é um site chamado biceptor.com, onde também é mais ou menos a mesma ideia do Postman, onde eu posso criar, só que aí eu tenho um acesso online aqui. O Postman também tem, né? Mas enfim, é outra opção aqui que você tem. Então, você coloca aqui teste, demo. Vamos ver se tem esse nome disponível. Tem. Então, teste demo, ele já cria aqui para você um endpoint teste demo.free.biceptor.com. É importante dizer que o Postman também tem um rate limit, eu não vou saber agora, mas na documentação deve ter. Esse cara aqui também tem, então aqui se você olhar no pricing, obviamente eles cobram se você quiser usar ele profissionalmente. O Free você consegue 50 requests por dia por endpoint. Né? Então, você tem essa limitação aí. Então, para testes rápidos, pequenos, isso aqui funciona. Como que ele funciona aqui rapidamente? Não vou entrar muito porque ele é bem didático, né? Mas você consegue ir criando os seus mocks aqui. Então, mesma ideia ali do Postman, ali, você vai conseguindo criar um get, um post, o verbo que você quiser, criar um novo aqui também, um post, put, patch, delete, enfim. E você consegue criar regras para definir quando que a requisição vai cair nesse mock. É quando a request tiver o path exatamente com weather forecast, certo? Que é o nosso exemplo lá. Então, get. Eu quero colocar outra condição. E quando o body, né, request body matches a regular expression, ou o body contiver tal coisa. Então você pode ir concatenando regras aqui. E tem outros tipos de regra também, né? Path starts com, contém, header, coisa que lá no Postman também tem, né? Fazer o matching pelo header. Então, bem parecido nesse sentido. Só vou criar um exemplo simples aqui, mas as outras opções delayed response, coisa que no outro também tem, o HTTP status code, aqui headers personalizados que você queira, também o próprio corpo da resposta, certo? Aqui tem algumas funcionalidades, né? Habilitar mocks dinâmicos, e aí tem aqui a documentação que você pode dar uma olhada. E um ponto legal desse aqui é que você tem esse weighted
response, que seria o quê? Eu quero que uma quantidade X% das respostas retorne de um jeito, e aí eu posso adicionar outro, e outro X, então, sei lá, 50% eu quero que retorne de um jeito, 50% quero que retorne do outro. Então, simulando um erro, sucesso, com outro tipo de conteúdo, enfim, você pode ir criando isso aqui de diferentes formas, beleza? Então, eu vou colocar aqui 100%. Aqui está ok, save rule. Ok, já criei aqui o weather forecast. Posso habilitar e desabilitar, enfim, muitas coisas aqui, né? Editar ele se necessário para mudar alguma coisa. Ok, tá, então vamos copiar aqui, vamos testar lá pelo nosso, deixa eu fechar tudo aqui, get barra weather forecast. Então, send e tá aqui, ó. Fácil, bem tranquilo, retornou 200, claro, com um delayzinho maior, por algum motivo, talvez por causa do plano free e tal, ou talvez seja a primeira vez que bateu, a primeira vez que bateu. Ok, já foi mais rápido. E um ponto legal desse Biceptor é que ele intercepta aqui as nossas chamadas, né, de uso. Então aqui precisa se logar, mas eu não vou querer me logar, então vou tirar isso aqui da frente, aqui basicamente, né? Só para dar uma olhadinha. Só para vocês verem aqui. Então, tá aqui. E aí você consegue ver o que foi mandado no request, que foi respondido. Talvez para fazer alguma análise ali seja interessante. Consegue ver os headers que foram mandados. A gente sabe aqui ó, que veio do Postman por causa disso. Então você consegue ver esses detalhes. No Postman eu não falei, mas você consegue ver também aqui, ó, através do header aqui, ó, no meu mock, ele mostra todo o histórico também que aconteceu, todo bonitinho, então ele tem tudo que foi mandado, todo o histórico, ok? Também guardar isso. Beleza? Então aqui o Biceptor apenas outra opção para você. Beleza, mas se agora você quiser ir um pouquinho mais fundo na criação, na simulação dessa API, né? E se você não quiser que necessariamente você tenha um endereço mocado, como é o caso do Biceptor, como é o caso aqui do próprio Postman, onde eles te dão aqui URLs próprias, né? E aí, por algum motivo, você quer testar com a URL final do próprio API, mas você não quer bater lá na API real do seu fornecedor externo, por exemplo, mas você quer ter um comportamento mocado. O que você pode fazer? Isso é útil para quando? Quando você tem uma aplicação ali já legada que não tem como mudar o endereço, o que hoje é muito difícil, né? Você tem configurações para trocar esses endereços, mas pode ser útil quando você quer fazer algum tipo de troubleshooting, onde você quer pegar um cenário específico, como ele está, com aquela configuração batendo naquele site específico, mas você não pode bater naquela API externa específica, naquele endereço, porque é o endereço real. Como que você pode tornar que essa chamada, essa API, nesse endereço específico real externo, por exemplo, fique no seu controle? Então você pode utilizar proxy. Né? Isso pode ser útil quando você vai fazer esses troubleshootings que eu comentei, testes, enfim. Aí a sua imaginação vai dizer, né? Mas pode ser que tenha algum caso onde você não quer alterar e quer que, mesmo batendo no endereço real, você tenha um dado mocado, um dado controlado por você que seja devolvido. Então você precisa usar um proxy para interceptar essa requisição que está indo para um endereço real, você intercepta ela e você moca o resultado. Então, para isso a gente tem ferramentas aí de proxy. Uma delas é o Fiddler, né, da Telerik. E aí você tem a versão free aqui, que é o Fiddler Classic, para uso pessoal, digamos assim, individual. E aí você tem usos mais profissionais, enfim,
vide pricing aí, documentação para ver como que você pode usar. Estou mostrando aqui a possibilidade, né? Vamos ver com o Fiddler aqui. Fiddler Classic. Vou abrir ele aqui. Ele tem essa interface aqui. Pode perceber que ele já começou a monitorar aqui, né, capturar meu tráfego. Então F12 desabilita e F12 habilita. Então ele começou a pegar algumas coisas aqui. Onde que eu mexo aqui, né? Eu tenho aqui essa parte que nos interessa, Autoresponder. Então aqui no Autoresponder eu posso ir criando regras, né, adicionando elas. Então vou dar um habilitar, adicionar. Vou colocar andreseco.com.br. Aqui é o que eu quero fazer a comparação, né, a string to match, ou seja, para eu verificar. E aqui eu vou colocar um barra weather forecast. Obviamente no meu site não tem isso. Eu vou colocar aqui para a gente testar, né, a título de exemplo. Aqui embaixo eu posso escolher o que eu vou fazer, né? Então, eu quero retornar algo já pronto aqui, um 200 e sei lá, tem algumas coisas aqui pré-programadas aqui que eu nunca testei, né? Mas deve ter algumas regras aqui que eu posso já escolher por padrão, né? Status code, imagino aqui, erro de autenticação, alguma coisa do gênero, né? Mas eu quero configurar a minha, então create new response, certo? Create new response. Aqui por algum motivo ele não salvou, vamos de novo. Create new response, save, ok. Agora sim. Então ele me trouxe uma outra tela aqui, que é os headers que eu posso configurar. Então os response headers. Beleza. Quando bater lá, ao invés de ir no endereço real, eu quero que ele vá me retornar aqui um conteúdo em JSON. Então já tenho que alterar esse content type aqui para application/JSON, certo? Save. E tenho um body aqui que eu vou pegar do meu exemplo aqui, certo? Ok, certo. Save de novo, ok. Ele já calcula o content length para mim. Vou dar um fechar aqui. Isso aqui, em tese, já está funcionando, já está interceptando e fazendo o auto-response, porque eu estou habilitado aqui em cima. E aí a gente vai testar, beleza? Então vou vir aqui no meu Postman, vou agora sim com uma URL em tese real, né? Então andreseco.com.br/weather forecast send. Olha só, trouxe 200 e o JSON com o header certinho, application JSON, certo? Para provar que isso aqui não estava previamente configurado no meu sistema, né? Vamos desabilitar esse cara, o autoresponder aqui, e vamos aqui, vamos dar um send, e olha só, deu um erro aqui, falando que precisa de HTTPS, já começa por aí, né? Que o meu site precisa de HTTPS aqui, então, retornou, sei lá, um erro aqui, página não encontrada, né? Então, realmente não estava previamente configurado no endereço real, batendo no endereço real. Já com o nosso Fiddler aqui, Enable Rules, não sei se ele sabe trabalhar com HTTPS, vamos ver. Sabe, legal. Então, deu 200 aqui, funcionou. E aí eu posso ir configurando conforme eu quero. Outra informação aqui de trocar para outro status code, enfim, posso ir mexendo aqui, botão direito, dou um edit response, trocando aqui, no caso ele apareceu 200 generated, né? É porque estava escrito assim, então vou dar um 200 ok, na verdade aqui vou salvar, e aí sim eu venho aqui no Postman, testar de novo aqui, 200 ok, né? Então, funcionou aqui, posso ir trocando conforme eu quero. Qual que é o ponto ruim? Que até o momento eu não achei, né? Aí se você sabe,
escreve aí nos comentários, de configurar especificamente os métodos, porque isso aqui na verdade não é uma ferramenta para fazer simulações fakes de API, né? É um proxy onde a gente está usando o autoresponder aqui, está interceptando. Então ele vai interceptar tanto para um get quanto para um post, mesma coisa. Ó, se mudar aqui para o post, também funcionou. Então eu perco um pouco disso, a configuração que eu consigo fazer, o detalhamento, né? Mas entendendo aqui que é uma ferramenta de proxy e é para um uso específico, né? Quando você precisa utilizar um endereço real e você quer mudar o comportamento disso, que é interceptar. Então vou desabilitar aqui a regra aqui e vou mostrar a última ferramenta aqui para vocês. Bom, trata-se do Charles Proxy, né? Também é uma ferramenta de proxy, então funciona muito parecida ali com o Fiddler, mas como opção também vou mostrar aqui ela. Beleza, ele iniciou aqui, já está fazendo o tracking aqui, né? Como que a gente trabalha aqui no caso do Charles Proxy? Aí a gente tem essa parte de tools aqui, onde a gente pode usar o rewrite. O rewrite até já tem um teste aqui, né, que eu fiz, e até a gente pode utilizar ele para simplificar aqui, né, até para ter um outro exemplo de um outro site, né, example.com/teste, né, e olha só que bacana. Aqui eu já configurei. Nesse add location você define qual que é o protocolo, qual que é o host, qual que é a porta, qual que é o path, qual que é a query. E isso vai fazer com que ele preencha ali o location completo. Então, se eu colocar uma query, uma porta aqui 80, 80, por exemplo, olha como que ele fica, 80, 80, certo? Então, nesse caso, eu não vou pôr nada, ele pega o padrão e fica nesse /teste aqui. E aqui embaixo são as ações que eu quero tomar, né? O que eu quero modificar, o que eu quero reescrever. Primeiro, que eu posso dar um adicionar, é que eu tenho os tipos. Eu quero adicionar um header, eu quero modificar no header, quero remover, quero fazer alguma coisa com o host, path, URL, query parameters, body, response status. Mas também, até onde eu vi, não tem a questão do método lá de API, né? Post, delete, né? Get, enfim. Não tem esses aí. Então aqui o que eu fiz? Primeiro, modify header, quero modificar para application JSON. Quero mudar onde? No request, na response. Quero mudar onde? No response. E eu quero substituir ele por o mesmo, né? Modificar aqui no caso, e colocar como application JSON, beleza? Então é isso aí. Segunda mudança, response status eu quero adicionar aqui como 200 ok. E o body eu quero colocar um teste ok, por exemplo. Tudo na response, que é o que eu quero alterar, certo? Então aqui eu estou marcado já. Vamos fazer um teste com o Postman. Então agora no caso é o example.com/teste send. Olha só, teste ok, 200 ok, né? Funcionou, já interceptou. Tá, mas beleza, será que está funcionando mesmo? Como que era a resposta real? Vou desabilitar ele aqui, send, o example.com retorna um HTML, na verdade, 404 not found. Beleza? Então consegui alterar o comportamento do endereço real através de uma ferramenta de proxy. Muito bem, pessoal. Então esse foi o vídeo aqui falando sobre como você consegue criar simulações de API que você não tem controle, são de outro time, são de terceiros, né? Fazer o fake dessas APIs através de ferramentas como Postman, como Perceptor, existem outras na internet, ou como você consegue também alterar o comportamento chamando uma URL específica real, externa, por exemplo, mas aí interceptando essa requisição e trocando
as respostas dela, né? Utilizando aí um proxy para isso. A gente viu aí Charles Proxy, também viu o Fiddler, e aí as outras ferramentas que eu mostrei aqui também são úteis para fazer esse fake, só que aí não com o endereço real, né? No caso do Postman e do Biceptor e outros aí na internet, eles criam a própria URL base ali para você utilizar, aí você precisa trocar no teu sistema. Então, os pontos feitos aqui, inclusive você tem a possibilidade de criar uma API sua, né? Codificar mesmo. File New Project lá, definir uma API que vai ter um endereço teu, local da tua máquina, e desenvolver essa API fake. Mas como a gente já tem ferramentas que fazem isso muito bem, por exemplo, o próprio Postman ali, a única limitação talvez que você tenha é algum rate limit, se você precisar bater muito nessa API, né? E aí talvez tenha alguma questão de você vai ter que pagar por um plano ali e tudo mais. Ou aí, se você não puder fazer isso, talvez o caminho seja criar mesmo a sua própria aplicação de API simulada para fazer uso. Se você gostou desse vídeo, então dá um like aqui, deixa seu comentário me falando se você conhece outras formas, outras ferramentas que fazem isso. Vai ser enriquecedor ler cada comentário de vocês. Não se esqueça, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos aí que podem se interessar sobre esse assunto. Nós nos vemos no próximo vídeo. Valeu!